Aleluia! Deus está nesse lugar. E eu queria compartilhar com você um pensamento, um texto da palavra de Deus. Se eu pudesse dar um título para essa ministração, seria Um Encontro Extraordinário. Um encontro extraordinário. Queria, para isso, pedir a gentileza de vocês, para que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós não temos né, a projeção, né? Como eu disse, nós temos a projeção, então você pode acompanhar lá. Enquanto você está abrindo aí, já quero pedir desculpa para você se eu já alguma gíria aqui, se eu falar alguma coisa muito moderna assim para os seus ouvidos, tá? Você me perdoe, eu sou líder de adolescentes e lá no Junad, com os juniores e adolescentes, a gente às vezes brinca mais, se diverte mais. Ontem eu estava ministrando para eles no nosso culto lá, estava muito bom. E eu estava mostrando para eles que a palavra de Deus nos ensina a ser, na malícia, agir como criança, e no entendimento, agir como adulto. Eu estava falando para eles, olha, e o diabo ele é tão mentiroso, sabe, tão ruim, que ele pega esse versículo, está lá em 1 Coríntios 14, 20, e ele inverte isso. E o diabo começa a colocar na cabeça dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, olha, na malícia, haja como adulto, mas no entendimento, nas coisas de Deus, haja como criança. Eu estava ensinando para eles, olha, a palavra de Deus diz ao contrário. Nas coisas de Deus, haja como adulto, e na malícia, seja meio crianção. E aí eu peguei um sorvete, peguei uma bola de sorvete assim, e eu falei, olha, quando o diabo vier para você com uma proposta, você vai chegar lá no teu colégio, um menino vai querer ficar com você, e alguém vai te oferecer bebida, entrar num site pornográfico, você tem que ser como criança. Eu falei, eu tenho minha filhinha aqui de 4 meses, ali, minha filhinha de 4 meses, e se alguém oferecer droga para ela, o máximo que ela vai fazer é gugu dadá. Ela não vai saber o que o cara está falando. Eu falei, haja sim. Né? Se eu der esse sorvete aqui para minha filha, de 4 meses, primeiro que eu acho que ela nem vai conseguir segurar, e se ela segurar, ela vai... nem vai saber que tem que pôr na boca. E eu peguei aquele sorvete, então, ó, quando o diabo vier para você, faça assim. E peguei o sorvete e dei na minha testa. Eu acho que eles gravaram. Eu acho que eles riram bastante, pelo menos. Então, se eu brincar um pouquinho aqui, tá? Você me perdoa e é nosso jeitão mesmo. Eu brinco com o Rodrigo também, que esse ângulo aqui não é o meu melhor, tá? Por causa do meu nariz aqui. Você abriu lá comigo, Mateus, capítulo 8? Vamos ao que interessa, né? A palavra de Deus diz assim, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, diga comigo, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, diga assim comigo, quero. Jesus disse, quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Que texto maravilhoso, né? Que história maravilhosa. Esse foi um cabra, esse leproso, que experimentou um encontro extraordinário. Você pode imaginar? Uma multidão descendo junto com Jesus, Jesus ali pregando, ensinando, ministrando, e uma grande multidão seguia. E no meio daquela multidão estava esse leproso. Uma pessoa excluída, marginalizada, que as pessoas fugiam, que ninguém queria estar perto. Mas esse cara, ele se aproxima de Jesus, ele adora Jesus, e Jesus para, e ele pode ter um encontro extraordinário. E eu quero então nessa noite compartilhar com você, que a gente possa aprender o que nós precisamos fazer, o que esse leproso me ensina, nos ensina, para que a gente possa ter um encontro extraordinário. Na verdade, desde a criação, o desejo de Deus é estar com o homem.
Você pode ver em toda a Bíblia, você começa a ler as histórias, e tudo o que acontece na Bíblia é um pano de fundo para que Deus fale: ei, eu quero me aproximar de você, eu quero estar com você. Deus, ele cria Adão no jardim, para quê? Para estar com Adão. Todo dia, Deus sentava lá no banquinho e esperava Adão para ter um encontro com Adão. Se nós avançarmos mais, Moisés, Deus marca um encontro extraordinário com Moisés, ali na sarça. Se nós avançarmos mais, Salomão constrói um templo maravilhoso, para quê? Para termos um encontro extraordinário com Deus. Até nos momentos de dificuldades, Daniel é jogado na cova dos leões, talvez o lugar onde ninguém gostaria de estar, mas Daniel foi jogado lá, e o que acontece? Ele tem um encontro com o quarto homem. E ele se encontra ali com Jesus, a própria pessoa de Jesus Cristo. Zaqueu, entrando no Novo Testamento, Zaqueu está ali na árvore, Jesus está passando. Camarada, desça, vamos lá na tua casa, eu quero me encontrar contigo. Deus querendo se encontrar com o homem. Paulo está ali no caminho de Damasco para perseguir a igreja. E o que acontece naquele caminho? Jesus tem um encontro extraordinário com ele. E assim vai, se você ler a palavra de Deus, são histórias e mais histórias de Deus querendo se encontrar com o homem, querendo se relacionar com o homem. E sabe de uma coisa? Hoje Ele ainda deseja nos encontrar. Hoje Ele ainda deseja se relacionar comigo, deseja se relacionar com você. Deus deseja nessa noite ter um encontro extraordinário com você. E eu quero então nessa noite olhar para a história desse leproso e aprender com ele, como que ele fez para que ele tenha um encontro extraordinário. Eu tenho aqui os 30 pontos que ele fez, mas eu só quero compartilhar 3 com vocês. É brincadeira, não é 30 pontos não. Eu quero compartilhar 3 pensamentos aqui com vocês, para que a gente possa descobrir, mergulhar na palavra de Deus e entender quais são as atitudes que eu e você precisamos ter para ter um encontro extraordinário com o Senhor. E o primeiro aspecto que eu quero extrair desta lição, desta história desse leproso, está lá, Mateus 8, versículo 2, um leproso aproximando-se de Jesus. O primeiro aspecto que eu e você precisamos entender para ter um encontro extraordinário com Deus é que você precisa se aproximar dEle. Você está dizendo, mas beleza, Paulino, eu já estou aqui na igreja. Sabe de uma coisa? Sabia que é possível você estar no mesmo lugar e você não estar aqui? Não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes, deixa eu pegar os exemplos lá do Junad, às vezes a gente está ali no culto, às vezes no grupo familiar, como a gente não lidera os adolescentes especificamente, né, nós lideramos os líderes de adolescentes. Então, na hora do grupo familiar, a gente fica ali organizando e coordenando e olhando, e às vezes eu fico olhando, o líder está ali, compartilhando, conversando, e o adolescente está ali, em corpo, né? Em corpo ele está ali. Mas você olha a fisionomia do cara e fala, onde que esse cara está? Então, eu quero dizer para você que estar no mesmo lugar não é suficiente. É preciso aproximar-se. Diga comigo, aproximar-se. Olha que interessante, esse texto está dizendo que Jesus estava descendo e não tinha só esse leproso, e ele se aproximou de Jesus. Esse texto está dizendo que uma multidão estava descendo com Jesus. Eu não sei quanto a você, mas para mim uma multidão é bastante gente, né? Pelo menos mais de 1000 pessoas, eu acredito, né? É bastante gente. Mas a Bíblia diz que o leproso aproximou de Jesus. Sabe o que significa? Que tinha uma multidão ali que estava ali de corpo presente. Da mesma forma, eu e você, se nós desejarmos ter um encontro extraordinário, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Não adianta você estar só aqui na igreja.
Você tem que vir na igreja e falar: Jesus, eu quero me aproximar do Senhor. Não adianta só você estar no grupo familiar. Você tem que falar: Jesus, eu vou para o grupo familiar, mas eu vou abrir o meu coração. Eu vou me aproximar. Eu vou me achegar. Eu vou te agarrar, Jesus. Esse leproso, ele fez isso. Ele esqueceu as limitações dele, ele esqueceu as dificuldades dele, e no meio de toda aquela multidão, ele se destacou, porque ele decidiu se aproximar. Onde você está nessa noite? Em relação a Jesus. Não estou dizendo se você precisa sentar na frente ou sentar no fundo, não é isso que eu estou dizendo. Vocês que estão no fundo aí, tá? Deus abençoe vocês. E vocês podem se aproximar de Jesus estando aí no fundo. Mas eu e você precisamos aprender a nos aproximar dele. Nos aproximar dele. O que é aproximar-se? Aproximar-se é esquecer o jogo de futebol lá. Teu time está jogando lá, e às vezes você está aqui na igreja e fala: mas será que vai ser rebaixado? Será que vai subir? Será que o Dagoberto... Não, o Dagoberto nem está no Atlético mais, né? Será que fulano fez gol? Será que não sei quem fez gol? Aproximar-se é esquecer isso. Aproximar-se é esquecer o seu celular. Sabe, a ponto de chegar no culto aqui, você até desligar o celular. Sabe, não ficar no culto e de repente agora... Tecnologia é uma bênção, né? Mas, por outro lado, às vezes você está no culto, você tem acesso a e-mail, a Facebook, a Orkut, Orkut não tem mais, né? Você tem acesso a tudo. E muitas vezes você está aqui, mas às vezes não consegue se desligar. E isso te afasta. Isso faz com que Jesus passe e você fique para trás. Aproximar-se é esquecer as preocupações. Viva o dia de hoje, sabe? Talvez você já está pensando: pô, amanhã vou ter que acordar cedo, vou ter que trabalhar, vou ter que pegar ônibus, vou encontrar aquele chefe lá, aquele cara que pega no meu pé. Aproximar-se de Jesus é esquecer isso, deixar isso de lado. É esquecer a esposa, é esquecer os filhos. Aproximar-se de Jesus é isso. Aproximar-se é desconectar-se do mundo e se conectar com Deus. Esse leproso, ele tinha as dificuldades dele. Na verdade, a lepra era um sinal de uma pessoa impura. Esse cara ficava afastado. Mas ele não quis saber. Ele falou: eu vou me aproximar de Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu quero ter um encontro extraordinário com esse cara. Porque eu sei que esse cara pode mudar a minha vida. E eu quero então nessa noite incentivar a você. Eu não sei onde você está em relação a Jesus, mas se aproxime mais dele. Chegue mais pertinho dele. No meio da multidão se destaque. No meio da multidão fale: Jesus, tem uma multidão aqui, mas eu quero me aproximar do Senhor. Eu preciso do Senhor. É interessante, Atos capítulo 20, versículo 7 em diante, conta a história de um jovem que ele estava no culto. Ele estava no culto. Só que ele falou: eu vou ficar aqui no culto, mas eu vou sentar aqui na janela. Aí eu consigo dar uma olhadinha lá fora, E aí o pastor Paulino ali começou a pregar, e deu meia-noite, 1h... Brincadeira, não vou fazer isso não. E esse cara dormiu na janela. E o que aconteceu? Caiu e morreu. Você consegue perceber o perigo que existe em não se aproximar de Jesus? Em ficar na janela? Em não se desconectar do que está lá fora? Esquecer, falar: Jesus, eu vou dedicar essas 2 horas de culto aqui, eu vou me dedicar em me aproximar do Senhor. Eu vou esquecer de tudo, Senhor. Então, nessa noite, a primeira lição que eu e você precisamos aprender: como ter um encontro extraordinário com Jesus. Diga para quem está do seu lado: aproximando-se dele. Aleluia. Quantos aqui desejam se aproximar do Senhor? Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você e eu quero entrar no segundo ponto, que é o seguinte: como me aproximar?
E talvez aqui seja a chave, talvez aqui seja o segredo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O que importa não é como você se aproxima, e sim a forma como você se aproxima. Gente, essa é a chave. E eu quero que você grave isso no seu coração. O que importa não é como você se aproxima, e sim a forma como você se aproxima. O que eu quero dizer com isso? Esse leproso, a Bíblia não diz aqui, mas eu acredito que ele não era um cara rico, de repente estava até meio sujinho, talvez até esteja ali com as suas bandagens, talvez algum sangramento que aconteceu ali, talvez ele estava até mal cheiroso em função da sua enfermidade, talvez ele estava até meio assim, as pessoas meio que batendo nele, falando, sai daqui, vai para lá, ninguém querendo ficar perto dele. Mas, como ele estava, não importou. O que importou e o que decidiu o destino desse leproso foi a forma com que ele se aproximou. Leia comigo lá no versículo 2, vamos descobrir como que ele se aproximou de Jesus. Um leproso, aproximando-se, o que ele fez? O que ele fez? Adorou a Jesus. Aqui está a chave do que eu quero dizer para você nessa noite. Não importa como você está, o que importa é a forma com que você vai se aproximar de Jesus nessa noite. Você precisa se aproximar dele adorando. O que torna o meu encontro com Deus extraordinário é a adoração. Uau! E talvez isso comece a responder algumas perguntas para mim e para você. Talvez você tenha questionado, por que eu não estou alcançando isso? Por que eu não recebi aquilo? Por que essa situação não melhora? Eu tenho orado, eu tenho ido na igreja, eu tenho ido no grupo familiar. E a minha pergunta para você é falar, mas como? Qual é a forma que você tem se apresentado diante de Jesus? Muitas vezes eu e você estamos nos aproximando de Jesus, querendo mandar em Jesus, por exemplo. Falando, Jesus, eu cumpro todos os rituais. Jesus, hoje eu dei o dízimo, eu não dei 10%, eu dei 12%. Então você tem que fazer isso na minha vida. Não tem não. Não tem. Se ele faz, é graça e misericórdia. É graça e misericórdia. Só que se eu me aproximo de Jesus adorando, eu chamo a atenção dele no meio da multidão. Eu chamo a atenção dele no meio da multidão quando eu me chego diante de Jesus, dizendo, Jesus, eu me dobro diante do Senhor, eu me prostro diante do Senhor, eu te adoro, Senhor. Jesus, antes do Senhor me dar algo, eu quero te dar em primeiro lugar, eu quero te dar adoração, eu quero te dar a minha vida. Essa é a chave para termos um encontro extraordinário. Quando eu adoro, eu chamo a atenção dele para mim. Gente, deixa eu repetir, tinha uma multidão ali. Tinha uma multidão, mas esse leproso chamou a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. Por quê? Ele o adorou. Adoração para Jesus. Como você entrou aqui nessa noite? Como você entrou aqui nessa noite? Como eu entrei aqui nessa noite? Querendo mandar em Deus, querendo obrigar Deus a fazer algo para mim, querendo que Deus seja bombeiro na minha vida e venha só apagar o fogo, venha só resolver meus problemas, só cobrando Deus, julgando Deus. Como eu e você temos nos aproximado dele? Qual é a forma? Qual é a forma? Mesmo com a lepra, a adoração daquele homem fez Jesus parar. E aqui é algo lindo, é algo maravilhoso para mim e para você nessa noite, porque não importa como você entrou aqui, não importa o que você fez há 10 minutos antes de entrar aqui no templo, não importa se você vindo para cá, alguém fechou você no trânsito e você mandou um palavrão para aquele cara.
O que importa é se você entrou aqui e se dobrou diante dele, você o adorou, você está chamando a atenção dele para a sua vida. Não importa qual é a sua lepra, não importa o seu passado, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, a sua adoração faz Jesus parar nessa noite. Isso pode fazer Jesus parar para você nessa noite. Não importa a sua lepra, não importa a sua dificuldade, não importa o seu pecado. Adore a Jesus e Ele vai parar para você. Adore a Jesus e você vai chamar a atenção dEle. Se renda diante dEle e você vai chamar a atenção dEle para a sua vida. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está passando aqui. Jesus está andando aqui junto com uma multidão. E no meio dessa multidão, você pode chamar a atenção dEle para você. Independente da lepra, independente da dificuldade, independente do passado, independente disso, você pode chamar a atenção de Jesus para você. Você pode. É só você o adorar. O que é me aproximar adorando? O que é isso? Se aproximar adorando é se aproximar com humildade. É se aproximar com humildade. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos... Você quer achar graça diante de Deus, você precisa se apresentar a Ele com humildade. Assim como esse leproso se aproximou, ele adorou a Jesus, a Bíblia diz que ele se dobrou, ele se prostrou de joelhos, ele foi humilde. Como eu estava dizendo, como eu e você temos nos aproximado de Deus? Será que temos sido humildes diante de Deus para Deus? Eu reconheço, olha, eu pego o meu diploma, jogo no lixo. Eu pego o meu PhD, o meu mestrado, eu pego a minha experiência de 30 anos como um grande pregador, enfim, sei lá. E eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Sabe, eu lidero juniores e adolescentes há 12 anos já. Há 12 abe, eu poderia, 12 anos, eu já sei como fazer, né? Eu sei como é que é, eu sei como agitar a pesada, eu sei como fazer eles dançarem, eu sei. Mas o que é isso? O que é isso? Diante da presença de Deus. O que é as nossas experiências diante do poder de Deus, diante da presença de Deus? Precisamos nos aproximar dEle com humildade. Com humildade. Eu tive uma experiência muito interessante. Na verdade, 2 experiências bem interessantes. Eu sou dentista, para quem não sabe. É verdade, eu sou dentista. E eu me lembro que, 1 ano atrás, mais ou menos, eu estava atendendo um paciente, eu fui fazer uma extração de siso. Gente, eu pelejei naquele dente lá. E tentei daqui, tentei dali, fiz isso, cortei, afastei a gengiva, e cortei o osso, e separei o dente em vários pedaços, para ir tirando um pedaço. Todo o protocolo que eu aprendi na faculdade, eu fui fazendo. Se não der certo isso, faz isso, não der certo, faz isso, faz isso. E eu fui fazendo. E não deu certo. E eu já estava ali há mais de 1 hora, 1h40, para ser mais exato, com aquele paciente ali, o cara cansado já, com a boca aberta ali. E 1 hora eu falei, Espírito Santo, o meu conhecimento aqui, o que eu sei, acabou, e agora? O que eu faço? E aí, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Né? Pega ali por mesial, é um termo lá, que talvez você não entenda, mas enfim. E empurre ali. E eu fiz isso e fiz assim. Tup, e em 1 segundo o dente saiu. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus com essa humildade. De jogar fora, muitas vezes, aquilo que você sabe. Muitas vezes a gente quer usar esgotar os nossos recursos. Se não der certo, a gente pede para Deus. Não, deixa com o Beck aqui. Não, nessa área aqui eu me garanto.
nessa área aqui, deixa comigo. Aqui está sossegado. Mas nós precisamos estar com humildade, reconhecer a nossa dependência. Isso é aproximar-se de Jesus com adoração. Se aproximar de Jesus com adoração também é se aproximar com gratidão. Você tem sido grato pelos feitos de Deus na sua vida? Quanta coisa, né? Quanta coisa, se você olhar para trás aí, quantas coisas Deus já fez na sua vida. Te libertou, te salvou, te purificou, te deu um emprego, te deu uma família. Quantos aqui, né, estão adquirindo sua casa própria? Que coisa linda. Né? Quantas mulheres que não conseguiam engravidar, estão engravidando. Pessoas querendo melhorar de emprego, sendo promovidos, e, enfim, tantas coisas. A igreja crescendo, avançando, caminhando. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E o quanto nós temos nos aproximando de Deus com gratidão. Deus, obrigado. Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo. E muitas vezes a gente só quer mais, né? Deus, beleza, o Senhor já fez isso, beleza, agora faz isso. Passou, agora faz isso, agora faz isso. E se esquece de aproximar dEle com gratidão. Precisamos aprender a ser gratos a Deus. Isso é se aproximar adorando. O que mais que é se aproximar adorando a Deus? É se aproximar com expectativa. Se aproximar de Deus com expectativa. Gente, pense comigo. O Criador do universo, o Criador dos mares, o Criador de tudo que existe, das estrelas, do sol, de tudo que existe, foi Ele que criou. Todo-poderoso, o grande eu sou, o que era, o que é, o que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o inabelável, que está sentado no alto e sublime trono, o grande eu sou, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o lírio dos vales, a raiz de Davi, e poderíamos ficar falando aqui a noite inteira quem é Deus, se não conseguiríamos esgotar. Pense comigo, tudo isso aí, todo esse Deus maravilhoso, está à minha disposição nessa noite para mim acessar a Ele. Olha que coisa linda. E qual é a expectativa que você veio nessa noite para se aproximar de um Deus assim? Tão grande, tão forte, tão poderoso. Se aproximar dEle adorando é se aproximar com expectativa. Se aproximar dEle adorando é não se aproximar com indiferença. Muitas vezes eu e você temos sido indiferentes à presença de Deus. Olha, eu me converti numa igreja mais tradicional. E depois, em 2001, nós viemos para a Aba, 2000 ou melhor. E ali a gente conheceu o Espírito Santo e, enfim, crescemos, avançamos diante de Deus e experimentamos o mover de Deus, o avivamento e os dons, enfim. E é interessante. E muitas vezes nós olhamos agora, depois de toda essa caminhada, e experimentar da presença de Deus aqui, culto após culto, e muitas vezes nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com a presença de Deus. Eu vim de uma igreja que, olha, para ter uma pessoa salva, às vezes demorava 6 meses, 8 meses, 10 meses. E aqui nós vemos, domingo após domingo, fim de semana após semana, muitas pessoas sendo salvas. Algo impressionante, pessoas sendo curadas, batizadas com o Espírito Santo. E muitas vezes nós podemos cair no erro de nos acostumar com a presença de Deus. Achar que isso é normal. Gente, não é normal o que Deus está fazendo nesses nossos dias. Não é normal, não é normal. O derramar do Espírito Santo, o derramar da presença dEle, isso não é normal. E nós precisamos aprender a nos aproximar com essa expectativa. O que será que Deus vai fazer? E eu me lembro, é interessante que até essa pessoa está aqui hoje. Essa é a primeira vez que eu participei de um culto da Aba, o que mais me impactou. O pastor fez o apelo e algumas pessoas foram para frente aceitar Jesus. E quando terminou a oração ali, de confissão, a hora que falou amém, a banda, e a igreja vibrou e pulou, o pessoal pulava, gritava, dava pirueta, cambalhota. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Pessoas com expectativa
do que Deus iria fazer naquela noite. E aquilo falou, Deus, que coisa mais linda, eu quero ficar nessa igreja aqui. Eu quero frequentar essa igreja. E muitas vezes, né, agora nós estamos indo todo fim de semana, pessoas salvas, e às vezes, para a gente bater uma palminha aqui para uma pessoa salva, a gente se acostuma. Mas nós temos que entender, a festa no céu, quando um pecador se arrepende, os anjos pulam, Deus pula, Jesus pula. E eu e você precisamos ter essa expectativa. Deus, quanto o Senhor vai salvar hoje? Jesus, quanto o Senhor vai curar hoje? Quanto o Senhor vai batizar com o Espírito Santo? O que o Senhor vai fazer na minha vida? Isso é se aproximar de Deus com expectativa. Isso é se aproximar de Deus adorando. Se aproximar de Deus adorando é não se aproximar com dúvida ou com medo. É interessante, Mateus capítulo 13, ali no versículo 58, diz que Jesus estava em determinado lugar. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitas coisas, não pôde fazer milagres extraordinários, não pôde agir poderosamente, porque as pessoas ali, elas estavam incrédulas. Você pode imaginar isso? Jesus estava lá. Eu quero fazer alguma coisa aqui, eu quero fazer coisas extraordinárias. E sabe o que aconteceu? Jesus não pôde fazer. Porque aquelas pessoas se aproximaram dele, talvez com dúvida, talvez com medo, talvez sem expectativa, talvez indiferentes. Então eu quero incentivar você nessa noite. Aproxime-se de Jesus adorando. Isso vai ativar o poder de Deus na sua vida. Amém? Você está recebendo essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Eu quero partir para o último e terceiro ponto, que é o seguinte: essas duas atitudes primeiras, né, aproximar-se e aproximar-se adorando, foram atitudes do leproso. E eu quero dizer o que isso resultou na vida desse leproso. Quando esse leproso se aproxima de Jesus, quando ele se prostra e ele adora Jesus, ele faz Jesus parar e Jesus faz a melhor pergunta que esse leproso poderia ouvir. O que você quer? O que você quer? Jesus ouviu o clamor daquele leproso dizendo: Senhor, se quiseres, você pode purificar. O Senhor pode me purificar. E sabe o que essas atitudes geraram em Jesus? Jesus olhou para ele e disse: quero. Eu quero. Jesus disse quero para aquele leproso. Sabe de uma coisa? Jesus nessa noite quer dizer quero para você. Jesus quer ouvir o seu clamor. Jesus está ouvindo o seu clamor. Jesus quer dizer: meu filho, o que você precisa? Jesus quer dizer para você: eu quero te dar. Eu quero fazer. É isso que Ele vai fazer na sua vida nessa noite, se você se aproximar dEle e o adorar. E eu quero dizer algo muito importante para você. A minha atitude é o gatilho que dispara o extraordinário de Deus na minha vida. É a sua atitude que vai disparar o agir de Deus na sua vida. Esse leproso teve a atitude correta. A atitude daquele leproso disparou o agir de Deus na vida dele. Ele mesmo foi o responsável pelo agir de Deus na vida dele. Porque ele se aproximou de Jesus, porque ele adorou a Jesus. Jesus foi movido por essa atitude. A ação daquele leproso gerou a reação de Jesus na vida dele. E eu quero então incentivar você nessa noite, meu amado, meu querido, minha querida. Aproxime-se de Jesus com expectativa, o adore nessa noite. Sabe o que vai acontecer? Você vai disparar o gatilho de Deus na sua vida. Jesus vai olhar para você e vai dizer: filho, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele vai tocar você. Muitas vezes não alcançamos o quero de Deus em nós, porque as nossas atitudes não cooperam para isso. As nossas próprias atitudes não estão cooperando para liberar o agir de Deus na minha vida e na sua vida.
Como eu disse ali anteriormente, lá naquele texto de Mateus 13:58. Jesus queria fazer, mas ele não pôde fazer por causa da atitude daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas duvidaram, elas, sei lá o que elas pensaram, sei lá, para desperdiçar uma oportunidade tão tremenda. Nessa noite, Deus deseja dar o quero dele para você. Ele deseja dar o quero dele para você. E o gatilho que vai liberar isso na sua vida se chama adoração. O gatilho se chama adoração. Se aproxime dele adorando. Se aproxime dele com expectativa. Isso vai disparar. Isso vai liberar o toque de Deus na sua vida. O que você quer nessa noite? O que você quer nessa noite? Para que esse quero de Deus venha sobre você, você precisa ter a atitude correta. Você precisa se aproximar dele da forma correta. Se aproxime-se dele da forma correta e você vai ter um encontro extraordinário. Esse homem teve um encontro extraordinário, porque ele se aproximou, porque ele adorou, porque ele teve uma atitude correta, ele teve a atitude que liberou o agir de Deus na vida dele. Na verdade, ele teve uma ação que liberou uma reação de Deus na vida dele. O que você deseja nessa noite? Aonde o gatilho de Deus precisa ser liberado sobre a sua vida nessa noite? Jesus, ele está aqui e ele quer dizer quero para você. Jesus está aqui. Assim como Jesus olhou para aquele leproso, eu posso ver o olhar de amor, o olhar de afeto. Jesus talvez até chegou perto dele, talvez até deu um abraço nele. Jesus devia ser muito carinhoso, né? E Jesus falando, meu filho, eu quero. Eu quero. Jesus está dizendo para você, meu filho, minha filha, eu quero. Eu quero liberar o meu poder sobre você. Eu quero liberar o meu toque sobre você. Eu quero liberar o meu extraordinário sobre você. Basta você se aproximar de mim da forma correta. Basta você se aproximar de mim com a atitude certa. E você vai experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Queria convidar a equipe de louvor. Algo glorioso de Deus pode acontecer na sua vida nessa noite. Algo maravilhoso de Deus pode acontecer na sua vida nessa noite.